convidou ontem para ministrar a palavra hoje à noite, né? E só a graça do Eterno em nossas vidas, né? Porque a gente sempre acha que as lutas, as adversidades, a gente costuma dizer, né? O inimigo está furioso contra as nossas vidas. Quando a gente contrai uma enfermidade, quando vem um aperto financeiro. E muitas das vezes, as situações se apresentam apenas como forma de distração. E você nem percebe. Ontem à noite eu tinha um planejamento e eu falei, depois eu vou estudar, vou preparar a palavra, aquilo que o Senhor quer compartilhar com o seu povo. E 7h30 meu irmão me manda uma mensagem. Ele fala assim, pô, tô indo aí em Jardim América deixar um carro, vou passar aí para ver o Carlinhos. Carlinhos, para quem não sabe, meu filho. Aí eu falei, tudo bem. Meu irmão mandou a mensagem 7h30, ele mora em Manguinhos, da casa dele para cá é 30, 40 minutos. Ele chegou lá em casa 9 horas, foi embora 11h40. E aí, falei, amém. Vou estudar, a gente estuda por 1h30 e fica aquele negócio assim, eu falei, negócio não está fluindo. Falei, Senhor, tem certeza que é isso? E fui dormir, já quase 2 horas da manhã, 6 horas da manhã eu levantei, fui estudar e toda a tranquilidade do mundo, aí minha esposa entra, vou ser rápida. Vou resumir, eu fui para a sala, peguei meu livro, fui ler, terminei de ler o livro e fui estudar bem depois. E passei o dia no trabalho pensando sobre o que ministrar. E a gente vive numa correria tão grande, que quando a gente tem alguma coisa para fazer, seja dentro da igreja ou fora, ou a gente recorre a alguém que já fez, alguém que já sabe, ou a gente vai na internet procurar algo pronto. E em setembro, no mês de setembro, eu estava passando algumas guerras espirituais, e eu passei o mês de setembro, uns 20 dias mais ou menos, estudando somente uma passagem. E todos os dias eu orava, lia aquele texto, meditava, e eu não anotava nada, porque todos os dias eu falava com o Espírito Santo, eu quero algo novo, vindo diretamente do teu trono, então eu não vou anotar nada, eu não quero ser influenciado por algo que eu já anotei não, eu quero receber de ti. E eu comecei a anotar isso, que o Senhor tinha ministrado ao meu coração. E depois que eu anotei, eu me lembrei de outra mensagem que Deus já tinha compartilhado ao meu coração. Eu falei, caramba, Senhor, e agora? É o quê? E cheguei do trabalho, me lembrei de outra mensagem que o Senhor havia compartilhado ao meu coração. Aí a luta foi maior ainda. E aí, eu fui orar, falei com o Senhor, a palavra do Senhor diz que da sinceridade do coração Deus se agrada, e eu falei para ele, Senhor, eu estou com medo de chegar lá diante do teu povo e ficar enchendo linguiça e ficar perdido, e trazer algo que o teu povo não vai entender. E comecei a falar com o Senhor, e falei, Senhor, aquilo que o Senhor vai compartilhar, que o Senhor quer compartilhar com o teu povo, no momento que eu começar a anotar, vai fluir. Porque se não fluir, eu tenho absoluta certeza que não vem de ti. E eu fiquei orando, falando com o Senhor, e Deus começou a direcionar, e Deus começou a falar, e eu fui anotando, e eu falei, amém, Senhor. Amém. Eu coloquei um hino, fiquei adorando ao Senhor, e fui me preparar para vir para o culto. E, para você que gosta de anotar, o título da nossa mensagem é, você tem um chamado ou você tem uma agenda? Você tem um chamado ou você tem uma agenda? Quantos aqui, verdadeiramente, amam o Senhor e a sua palavra? Levanta a mão para mim, por favor. Glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse 24 milhões, se você tivesse 24 milhões agora, quantos dariam 1 milhão para o Senhor? Levanta a mão para eu ver. Quantos teriam coragem de dar 1 milhão para o Senhor? Você tem 24 milhões.
Deus está te pedindo 1 milhão. Quantos dariam? Glória a Deus. Mulheres, se vocês tivessem 24 bolsas de grife, não é do camelô não, de grife, aquela que custa 20, 30, 40, 50 mil cada uma. Se você tivesse 24 bolsas dessa, se o Senhor te pedisse uma, quantas dariam? Glória a Deus. Homens, se vocês tivessem 24 carros, e o Senhor te pedisse um, quantos de vocês dariam um carro para o Senhor? Glória a Deus. Você tem 24 horas, amém? Amém? Tem condições de dar uma para o Senhor? Tem condições de dar uma para o Senhor? Reflete aí, medita aí se uma tem sido dada para o Senhor. A gente está caminhando numa correria tão grande, a gente tem andado tão confuso, que a gente já não consegue mais discernir corretamente o que a palavra do Senhor diz. Por exemplo, se eu perguntar para os diáconos, para os obreiros, colaboradores, para os líderes de ministério, se eu perguntar assim, o que é ser diácono? O que é ser diaconisa? O que é ser obreiro? O que é ser colaborador? O que é ser líder? Eu tenho quase que certeza, tão certo como o ar que eu respiro, que a maioria vai dizer o seguinte, sabe o quê? Ser diácono é servir, pô. Ser diaconisa é servir, pô. Ser obreiro? Servir. Ser colaborador? É servir. Ser líder é servir. Ué, se é para servir, eu contrato um garçom, pô. Se é para cuidar da portaria, eu contrato um segurança. Mas a gente ouve isso toda hora, e a gente vai reproduzindo. Mas quando a gente vai na palavra, não é bem isso que está escrito. Não é bem isso que está escrito. É uma coisa um pouquinho mais além. As nossas respostas ao reino precisam ser direcionadas pela palavra do Senhor. Então, tudo que envolve o cargo na igreja, não, é servir. É servir. Mas servir aonde todo mundo vê. Não pode servir no secreto. Não pode ser nos bastidores. Tem que ser onde todo mundo vê. E é assim que muitas das vezes a gente vai caminhando. Eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que vigiar, porque o irmão ultimamente, ele anda com muita raiva de muita coisa. Entendeu? Que ele anda vendo e ouvindo. Então eu preciso tomar cuidado naquilo que eu vou falar, porque senão eu posso atravessar uma linha que só compete ao pastor falar. Então intercede aí por mim, para eu não atravessar essa linha, para eu ser bem didático, ser bem correto naquilo que o Espírito Santo quer falar com o seu povo através de mim. Porque se fosse o pastor a ministrar isso que eu vou ministrar, certamente ele ia por um outro caminho, porque ele é revestido pelo Senhor dessa autoridade, não eu. Amém? Não eu. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, abre lá no Salmo 151, por favor. Amém. Abre lá em Mateus 7, por favor. Mas é porque eu amo a palavra do Senhor, e de vez em quando acontece isso. Dá essa confusão. Tem que ler o texto, né? Porque senão, como diz um pastor que eu gosto muito, se você não lê o texto, você não pregou. Todos acharam Mateus 7? A partir do versículo 24, diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre areia.
caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Muitas das vezes, quando a gente fala da casa alicerçada sobre a rocha, nós temos que ter a nossa vida firmada na rocha, nós temos que ter o nosso ministério firmado na rocha, nós temos que ter o nosso casamento, nosso relacionamento firmado na rocha. Aí você vira e pergunta, quem que é a rocha? 99,9% das pessoas responde, a rocha é Jesus. A gente sempre fala, não, firmado na rocha, que é Jesus Cristo. Não, a rocha não é Jesus. É só você ler o texto. A rocha é a prática da palavra. Em Lucas 6, que é essa mesma parábola, ele começa dizendo, por que me dizes Senhor, Senhor, e não fazes o que eu vos mando? Então a gente percebe que, como eu falei no início, nós vamos reproduzindo aquilo que a gente ouve, principalmente se for um pregador famoso, se for alguém muito conhecido, a gente vai reproduzindo essas coisas sem analisar verdadeiramente o que o texto diz. E como eu falei no início, o tema da nossa mensagem hoje é: você tem um chamado ou você tem uma agenda? Porque se eu e você, nós temos um chamado, o que nos direciona, o que nos influencia, o que nos pauta, é Deus e a sua palavra. Mas se eu tenho uma agenda, eu vou cumprir, se der. Eu vou fazer, se der. Então, eu vou seguir, não as prioridades que são direcionadas pelo céu. Eu vou seguir as prioridades que são direcionadas segundo o meu coração. Segundo aquilo que eu quero. E não segundo aquilo que Deus quer. Essa falta de entendimento da palavra, ela está nos consumindo. Ela está nos consumindo de tal forma porque a gente vem se desgastando, a gente vem fazendo coisas que muitas das vezes não é para a gente fazer, a gente vem carregando fardos que não é para a gente carregar, a gente entra em discussões completamente desnecessárias. As nossas experiências da palavra, o conhecimento que nós temos da palavra é aquela caixinha de pergunta que os famosos da internet abrem. Aí, a pessoa vai lá e manda assim, normalmente jovem que manda muito, né? Adolescente manda muito. Crente pode casar com não crente? É lógico que não. Não, mas se você for na palavra, você vai ver que não há problema nenhum de crente casar com não crente. Os pais devem estar desesperados agora, devem estar falando, olha lá, o obreiro mandando meu filho namorar com ímpio. Não é isso. Casar, você pode. Se vai ser próspero em Deus, é outra história. Quando Paulo fala, ele fala do jugo desigual com os infiéis. Porque a gente, quando analisa esse texto, a gente pensa assim, crente com não crente. E o que é o crente? É o que vem para a igreja, e o não crente é o que não vem. Paulo está falando dos infiéis. E eu sempre falo o seguinte, menina, está de olho no menino, vê se ele pelo menos carrega a Bíblia na mão. Porque se ele não carrega a Bíblia na mão, acho difícil ele meter a mão nela em casa. Vale para o menino a mesma coisa. Paulo está falando dos infiéis, porque não é o fato de você vir para a igreja que te torna uma pessoa fiel. A gente entende que dizimar, a gente aprende toda hora que dizimar e ofertar é para a gente prosperar, é para a gente enriquecer, e a gente tem que dizimar e ofertar, senão o devorador vai atacar a gente. E aí existe muitas pessoas dizimando e ofertando, sabe com o quê? Com medo do devorador pegar os 90%. E a gente perdeu o sentido de que dizimar e ofertar é uma bênção, porque nós estamos honrando aquele que não precisa de nada da gente. Você precisa entender que Deus não depende de um centavo nosso. Nessa questão de dízimo e oferta, por exemplo, eu gosto de comparar sempre com a minha conversão. Porque o Projeto Vida Nova tem mais de 30 anos. E eu me converti tem 15, ou seja, o Projeto Vida Nova já existia antes de eu me converter. Ou seja, nunca dependeu de um centavo meu. Então, eu que sou um abençoado de poder contribuir com a obra de Deus através dessa congregação. E a gente não entende.
Porque a gente fica ouvindo daqui, ouvindo dali. Qual é a tua experiência acerca da palavra? Você crê no poder da oração, glória a Deus, eu não vou perguntar se você crê, eu creio que você crê. Mas será que nós oramos na proporção que dizemos que cremos? Será que adoramos ao Senhor na proporção que deveríamos adorar? Porque presta atenção, Deus não quer adoração, Deus quer adoradores, não confunda. Jesus disse, são esses que o Pai procura, os que o adoram em espírito e em verdade. Ele está procurando adoradores, a adoração ele tem perfeita no céu. Adorar o Senhor é uma honra para nós. Eu não adoro o Senhor para ver se Ele pode me recompensar. E essa falta de entendimento, essa falta de discernimento, está castigando muitos crentes, muitos de nós, porque a gente, ao invés de fazer, se eu faço segundo a palavra que Jesus falou, eu vou esperar a recompensa de quem me direcionou. Se ela vier nessa terra, glória a Deus, se vir na vindoura, glória a Deus também. Então eu faço para Ele, como diz Romanos 11:36, se eu não me engano, porque dele, por Ele e para Ele, são todas as coisas. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe o seguinte, que um construiu sobre a rocha, amém? Outro construiu sobre a areia. O que muita gente não percebe é que os dois construíram. Os dois construíram. Qual que é a diferença de ambas as casas? O fundamento. Para construir sobre a rocha, vai me dar mais trabalho. Eu vou ter que usar picareta, pá, sei lá o que, britadeira. Por quê? Eu vou ter que cavar bem fundo. E vou cavando, vou cansando, mas eu vou segundo a palavra. E o outro construiu sobre a areia, construiu rápido, cresceu rápido. Está no topo, tem base? Tem base? Você está fazendo o quê? Segundo o método ou segundo a palavra? Irmãos, eu tenho muitos livros de gestão do tempo, já assisti várias palestras sobre como vencer a procrastinação, aumentar a produtividade, aumentar o seu foco, não se distrair, mas nada disso está acima da palavra. Nada disso se compara com a palavra. Minha prioridade é sempre a palavra. Fazendo um parêntese aqui rapidinho, é por isso que eu sempre falo, pessoas ouvem pregadores de casais que pregam para a família e falam assim, porque homem é assim, mulher é assim. Aí ele conhece 2, 3, que é daquele jeito. Ela conhece 3, 4, que é daquele jeito. Ah, o irmão está certo. O que o irmão falou está na Bíblia? Não está? Então existe a possibilidade de não ser. Dá um exemplo para vocês. Pastor Cláudio Duarte fala que mulher tem vontade de comer o que não sabe, amém? Ah, estou com vontade de comer um negócio diferente, o que é? Não sei. Onde eu trabalhava tinha muitas mulheres. E eu cheguei para um bocado delas. Falei, oi, bom dia. Posso te perguntar uma coisa? Você não se incomoda não? Tá, pode perguntar. Você tem vontade de comer o que não sabe? Como assim? Tenho. Até que eu cheguei em uma, você tem vontade de comer o que não sabe? Não. Não, eu sempre sei o que eu quero. Sempre sei o que eu quero. Pode ter 1 milhão. Não está na Bíblia, existe a possibilidade de você encontrar um que não seja. Então eu preciso sempre confiar no que diz a palavra e não o que diz o homem, porque o homem é falho. Porque muitas das vezes, se nós subirmos aqui segundo a nossa vontade, a gente vai ferir a igreja, a gente vai ofender pessoas, a gente pode fazer pessoas saírem daqui, pessoas desistirem da fé. Porque fazer uso desse microfone, fazer uso desse altar, fazer uso desse púlpito, não é brincadeira. E às vezes tem N pessoas disputando um crachá. E a falta de discernimento está transformando filhos em escravos. Carlos, não entendi. Como assim? Transformando filhos em escravos? Filhos em escravo. E está transformando filhos em consumidores. Quando a gente lê a parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15, nos versículos 29 e 30, eu li esse texto na nova versão internacional, na Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, King James, na Bíblia Viva e na nova tradução da linguagem de hoje. Eu li esse texto de Lucas 7,
Lucas 15, 29 e 30, em todas essas versões. Esses 2 versículos falam do filho mais velho, que quando chega e vê o pai dando uma festa para o filho mais novo, ele fala assim: eu tenho te servido todos esses anos, feito um escravo, nunca desobedeci uma de tuas ordens, e tu nunca me deste um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. Agora vem esse teu filho, não é meu irmão, teu filho, que gastou tudo com as meretrizes, você vem e mata o bezerro gordo. E no 31, ele recebe aquela resposta que vai lá na divisa da junta e das medulas: tudo que eu tenho, tu sempre esteve comigo. Tudo que é meu, é teu. Tudo que é meu, é teu. Nessas versões, todas as versões que eu li, que eu falei para vocês, em nenhuma delas eu vi a palavra pai sair da boca do filho mais velho. Não sai. Na Bíblia Viva e na nova tradução da linguagem de hoje ainda tem Senhor, mas pai não sai da boca dele. Porque ele esqueceu, ele perdeu a paternidade. Ele se tornou um escravo. Carlos, como assim? Isso funciona nos dias de hoje. A gente começa a amar mais o ministério do que o Senhor. Nós começamos a amar mais a obra de Deus do que o Deus da obra. A gente está assim, ó. Cara, se eu não for, ninguém vai. Se eu não fizer, ninguém faz. Porque eu tenho que fazer. Querido, relaxa. Desfruta aqui da mesa do Pai. Não, eu tenho que servir. E fico desesperado. A ponto de chegar numa comunhão, já chega, precisa de alguma coisa? Chega numa festa de aniversário, buffet contratado, garçons servindo, comida à vontade. Chega para o aniversariante, precisa de alguma coisa? Precisa de ajuda para servir? Precisa de ajuda para limpar alguma coisa? Precisa carregar alguma coisa? Não, irmão, tem buffet contratado, senta. Precisar eu estou aqui. Eu quero fazer. Irmão, eu quero fazer. Não, irmão, senta para ouvir. Parece que nós estamos tentando conquistar o Senhor com o nosso serviço. E com a justificativa de que, para Deus o melhor. E nesse para Deus o melhor, a gente sobe tanto a régua que tem eventos que a igreja não consegue participar. Não estou falando da nossa, tá? Glória a Deus, os preços são bem acessíveis, as coisas são bem dentro da nossa realidade. Mas existem eventos que são anunciados que não é para todo mundo. É para uma classe muito específica. E tem pessoas que não têm condições e se matam para ir. Não, Deus vai abençoar o meu esforço. Se Ele falar contigo, amém. Mas se Ele não falar com você, não faz. Mas irmão, se eu não for fazer, ninguém vai fazer. Fica sem fazer. E aí você vai, faz, e aí chega outro que não fez nada, desfruta, e tu fica assim, olha lá, faz nada, só vem na boa. Irmão, isso é assim desde que a igreja começou. Não acredita? Atos 6. É lá que é instituído os diáconos. Atos 6. Pedro prega um sermão, 3.000 se converte. E começa a ter problema. Aí, existe um risco deles abandonarem a prioridade. Existe um risco deles abandonarem aquilo que Deus mandou eles fazer. O que eles tinham que fazer? Pregar a palavra, batizar e discipular. E aí, surgiu um problema. Qual era o problema? A distribuição de cesta básica. E aí eles falam, a gente não pode largar a oração e a palavra não. Sai dentre vós, procure homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Mais de 3.000 pessoas, só acharam 7 com essas três características. Ou seja, agora 7 vão ter que cuidar de 3.000. É assim desde que a igreja começou. É sempre pouca gente trabalhando e muita gente usufruindo. Por que é assim? Não sei, irmão. Se você chegar na glória, você pergunta ao Senhor, se você chegar lá.
Você pergunta o Senhor. Amém? Porque é assim que funciona. Não tem o que a gente fazer. Mas a gente, ao invés de gastar tempo com o Senhor e com a sua palavra, a gente está preocupado com o quê? Com a agenda. Eu não estou falando, irmãos, em nome de Jesus, não me entenda mal, que nós temos que parar com as nossas atividades, com os nossos cultos, com as nossas reuniões. Eu estou falando é que a gente não pode trocar isso pela presença de Deus. Porque a gente às vezes tem algo para fazer e a gente não consegue se organizar porque nós temos muitas distrações e a gente sempre pensa que quando a gente tem algo para fazer, quando a gente vai se dedicar ao Senhor, a gente sempre pensa que vai vir uma serpente, vai vir um gigante. Não! Às vezes tu está saindo para um ensaio, tu está saindo para uma reunião de oração, tu está saindo para a EBD, aí aparece na tua porta aquele amigo que tu não vê há 20 anos. Pô, vim aqui te ver, cara. E aí, pô, entra aí. E aí você deixa de fazer o que Deus falou para você fazer, para atender o seu amigo. E aí, você começa, já que você concedeu a primeira vez, Satanás já viu. Isso agrada a ele. Vem outro, e vem outro, e vem outro. E para Satanás nos destruir, ele não precisa mandar um câncer na gente. Ele não precisa levar um homem, uma mulher casada, adulterar. Não. Isso daí é o fim, irmão. Ele só precisa cortar a sua conexão com a fonte. É só isso. Se você vê pescadores mesmo, você não vê nenhum deles dando tiro na água. Não. Joga anzol ou joga a rede, tira o peixe da sua fonte, um abraço. Você tira a planta do vaso, um abraço. Cortou a conexão com a fonte. E tudo que o Satanás procura é o seguinte, é cortar a sua conexão com a fonte. Então, toma um caminhão de ministério para tu cuidar, pô. Toma um caminhão de serviço para você fazer. E aí você faz a oração. Senhor, tu sabes. E a palavra? Deixa eu ler João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá bom, já li a palavra e já orei. Eu sei, amados, que tem dias que é difícil, tem dias que é complicado, que não é porque você quer, é uma necessidade que aparece, mas o problema é quando se torna prática, se torna corriqueiro. Quando você começa a negligenciar. Isso aqui não rouba o tempo de ninguém. Me prova que isso aqui rouba o tempo de alguém. Ele está aqui, ó. O que ele pode fazer com alguém? Ele não tem vida. É decisão nossa. Nós que entregamos o nosso tempo para ele. Nós que abrimos mão do que é importante para isso daqui. E como eu falei que os filhos estão se tornando escravos, e muitas das vezes eles estão se tornando apenas consumidores. Consumidores. Em João 6, a partir do versículo 53, logo depois da multiplicação dos pães e peixes, Jesus começa, olha só, vocês têm que comer a minha carne, vocês têm que beber o meu sangue. E ele vai falando. Aí quando chega lá no 60, um fala para o outro assim, esse discurso é muito pesado. Não, ele está querendo muito compromisso. Ele está exigindo muito. Não quero isso não. 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Depois que Jesus terminou, ficou só os 12. E aqui vem a prova de quem tem um chamado e não tem uma agenda. Jesus virou para os 12 e falou assim, vocês querem ir? Pode ir. Estou aqui por causa de vocês não. Estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Eu não estou aqui para agradar vocês. Estou aqui para agradar a vontade do Pai. Vocês querem ir? Pode ir. E aí Pedro fala, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Mas por que Pedro declarou isso? Porque Pedro havia se relacionado com Jesus e teve essa experiência. Nós hoje não temos nossas experiências, temos as experiências dos outros para compartilhar. Porque nós não vamos na palavra, caramba,
Ah, é assim que está escrito. E em cima disso eu vou orar. Nós estamos exigindo direitos sem cumprir deveres. Aprendam o seguinte, amados. Sua necessidade, pura e simplesmente, não move Deus, não. Seu choro de manha, porque você quer algo, não move o Senhor. O que move é a sua fé. E a fé vem da onde? Vem do ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Eu não ouço a palavra, como é que eu vou ter fé produzindo? Como é que minha fé vai ser produzida? E eu tenho que ir num culto que me agrada. Por quê? Eu não sou ovelha. Eu não tenho chamado, eu tenho agenda. Então, eu deixo de ser filho e me torno consumidor. Isso me agrada? Eu compro. Não me agrada? Eu procuro outro. Pô, o pastor aqui é legal. Gostei, vou ficar aqui. Já não está mais me agradando, vou embora. Estou nesse ministério. Pô, o líder é legal. Mó benção. Ah, está exigindo demais, vou embora. Vou para outro. E a igreja? Não. Quer muito envolvimento, quer muita entrega. Não quero isso não. Vou procurar outro lugar. Porque eu quero me satisfazer, eu quero fazer a minha vontade e não a do Pai. E aí, como eu não tenho a minha vida construída na rocha, que é a prática da palavra, quando vem as lutas, quando vem as provas, eu não suporto. Falar uma coisa para vocês já ouviu um caminhão de vezes, principalmente os pseudocrentes da internet, que tem milhões de seguidores, que tem o discurso motivacional curtinho lá de 1 minuto, dizer o seguinte: meu amigo, meu irmão, minha irmã, não desanima, não desista. Deus nunca nos dá um fardo além do que a gente pode suportar. Ele vai te dar sim. O que Ele vai te dar você não pode suportar. É além das tuas forças, todas as vezes. É além dos seus recursos, porque a glória tem que ser dEle. Porque se o que Ele te der, você puder suportar, a glória vai ser tua, porque você vai usar a tua força, a força do teu braço. É por isso, quem é que tem mais de 5 anos de crente? Mais de 5. Quem tem mais de 5 anos? Tão certo como o ar que eu respiro, as adversidades que você passa hoje, são muito maiores do que no início da sua conversão. Por quê? Porque agora você está em outro nível. Você está em outro nível. Você sempre pega lutas maiores do que você. Você sempre enfrenta batalhas maiores do que você pode suportar. Porque quando você atravessa, você para e fala assim: caraca, como é que eu venci isso? 2019, 2020, não foi uma nem duas, mas foi inúmeras as vezes que eu orei pedindo ao Senhor que me levasse. E 2021... o emocional mais tranquilo, mais em paz. Minha esposa virou para mim e falou assim: amor, como é que tu venceu? Eu falei para ela: se eu soubesse, eu colocava num livro e ficava rico. Porque eu não sei. Foi o sobrenatural dele agindo na minha vida. Eu simplesmente voltei o meu coração para o alto, não para a congregação, não para o ministério, voltei para o Senhor. Porque a igreja não salva, o ministério não salva, nada disso salva. Quem salva é Cristo. Então eu preciso entender, eu não exerço um ministério, eu não desenvolvo uma obra na igreja para ser salvo, para ser agradável ao Senhor, não. Porque Ele me salvou, porque a sua graça me alcançou, isso me leva a fazer a obra dEle. Então, amados, nós precisamos voltar para o secreto. Precisamos voltar para o secreto. Nós precisamos abandonar o palco e voltar para o altar. Nós precisamos sair dos holofotes e voltar para a luz da palavra. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Tenho que abandonar os holofotes e voltar para a luz que é a palavra. Eu tenho que sair do discurso e partir para a prática. Eu falo assim, eu já compartilhei com algumas pessoas. Você não precisa falar o que você está fazendo, porque o que você faz me mostra se o seu discurso é verdadeiro. Então, o nosso discurso, ele tem que estar alinhado com as nossas práticas. Nós temos que abandonar a exposição nas mídias digitais para tentar atrair a atenção dos outros e voltar para a consagração.
Ou seja, voltar para o secreto, voltar para a intimidade com o Senhor. Porque só assim que nós vamos conseguir suportar as adversidades. Porque a palavra diz: desceram as chuvas, correram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa. Ou seja, não foi brincadeira, não foi um ventinho, não foi o sopro do lobo, você que conhece a história dos 3 porquinhos, não foi o lobo mau lá soprando a casa, não, foi tempestade mesmo. Você vai ser sacudido para lá, para cá, é acusação, é prova, é luta, é falta de gente para te ajudar, é falta de recurso. Se você não estiver no Senhor, você não vai suportar. Então nós precisamos voltar a essa prática, a prática do secreto, voltar verdadeiramente a nossa vida para a palavra, deixar de sermos consumidores e voltar a ser filhos, deixar de ser escravos e voltar a ser filhos, parar de tentar comprar o Senhor com o nosso serviço e apenas desfrutar a bênção, a plenitude de ser filho dele, que é só isso que a gente precisa. Os recursos estão lá. A gente vive dizendo: Deus é dono do ouro e da prata, Deus é dono do ouro e da prata, Deus é dono do ouro e da prata, Deus é dono de tudo, Deus que manda em tudo. Mas se falta 5 centavos, a gente se desespera. Que Deus é esse que é dono do ouro e da prata que eu não creio? O que está faltando? Voltar para cá. Só isso. Simples. Voltar o secreto, oração, leitura da palavra e colocar em prática aquilo que eu estou lendo. Amém? Sejam todos uma bênção em nome de Jesus.